Descubra um segredo oculto nas páginas da história mais antiga, uma batalha celestial pelo corpo de Moisés. Junte-se a nós nessa jornada surpreendente. Se você gostar deste conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente o que achou e compartilhe com alguém que precisa de esperança e resiliência. Vamos espalhar a força da fé. No final, antes de sair, vamos orar juntos. Não deixe de ouvir a oração que Deus enviou para você hoje. Neste exato momento, você está prestes a descobrir um segredo oculto nas páginas da história mais antiga, uma história de lutas celestiais, poderes divinos e mistérios que desafiam nossa compreensão. Já imaginou por que um arcanjo como Miguel escolheria a submissão em vez da rebelião? Por que Deus teria que esconder o túmulo de um líder tão amado quanto Moisés? Junte-se a nós nessa jornada surpreendente, onde desvendamos verdades escondidas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Judas, no versículo 9, faz referência a um evento único, uma luta entre Miguel, o arcanjo, e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse incidente misterioso descrito por Judas revela um conflito que não é encontrado em outras partes da Bíblia. A disputa pelo corpo de Moisés levanta questões intrigantes sobre os motivos por trás dessa batalha celestial, porque o próprio arcanjo Miguel, conhecido por sua posição elevada e papel na guerra espiritual, se envolveria em uma contenda tão incomum. E qual seria o interesse de Satanás em obter o corpo de Moisés, um líder tão significativo para o povo de Israel? Essa narrativa nos leva a refletir sobre as complexidades dos planos divinos e a natureza das batalhas que ocorrem nos reinos celestiais. Detalhes dessa contenda não são descritos em outras partes da Bíblia, mas Judas nos revela esse incidente misterioso. A luta pelo corpo de Moisés levanta questões sobre a importância simbólica e espiritual desse líder para o povo de Israel, enquanto Miguel, o arcanjo, é conhecido por sua posição de destaque nos céus. Sua intervenção nesse episódio revela um aspecto menos explorado de sua natureza angelical. Por que um ser tão poderoso como Miguel precisaria se envolver em uma disputa aparentemente tão terrena? Será que a preservação do corpo de Moisés tinha implicações mais profundas do que simplesmente evitar a idolatria? Esses questionamentos nos levam a refletir sobre os mistérios da fé e a complexidade das relações entre os seres celestiais e terrenos. Exploraremos mais detalhadamente a possibilidade de Satanás desejar o corpo de Moisés para construir um santuário e como isso poderia levar Israel à adoração idólatra. A disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés ganha contornos mais sinistros quando consideramos as intenções malignas por trás desse desejo. Satanás, conhecido por sua astúcia e engano, poderia ter planejado usar o túmulo de Moisés como um local de culto falso, desviando assim a adoração do povo de Israel do verdadeiro Deus. Ao obter controle sobre o local de sepultamento de Moisés, Satanás teria a oportunidade de distorcer a história e os ensinamentos divinos, levando o povo escolhido por Deus ao pecado da idolatria. Essa perspectiva lança luz sobre a importância da intervenção de Miguel para preservar não apenas o corpo físico de Moisés, mas também a integridade espiritual do povo de Israel. A batalha pelo corpo de Moisés torna-se, então, um conflito não apenas entre dois seres celestiais poderosos, mas entre forças opostas que buscam influenciar diretamente a fé e a adoração do povo eleito. A preservação do local de sepultamento de Moisés por Miguel, o arcanjo, vai além da simples proteção contra a idolatria, considerando a importância histórica e espiritual do corpo de Moisés para o povo de Israel. A batalha pelo seu túmulo adquire uma dimensão ainda mais profunda. Miguel, como guardião angelical do povo escolhido, tinha a responsabilidade não apenas de evitar que o corpo fosse profanado por práticas idólatras, mas também de manter viva a memória e o legado espiritual de Moisés. O sepultamento secreto do líder amado foi uma estratégia divina para proteger não apenas os restos mortais, mas também a influência duradoura que Moisés exerceria sobre as gerações futuras.
Ao manter em segredo o local da sepultura, Miguel garantiu que a vida e os ensinamentos de Moisés continuassem a inspirar e guiar o povo de Israel sem serem distorcidos ou corrompidos. Essa missão sagrada revela não apenas a importância da batalha celestial pelo corpo de Moisés, mas também a profundidade do compromisso divino em preservar a verdade espiritual e a integridade da fé do povo eleito. A morte de Moisés aos 120 anos é um evento cercado de mistério e significado apesar da idade avançada. Seus olhos não estavam fracos, e sua força não havia diminuído. A narrativa bíblica descreve Moisés como um líder vigoroso e enérgico até o fim de sua vida terrena. Sua longevidade e vitalidade são testemunhos da bênção divina que o acompanhou ao longo de sua jornada aos 120 anos. Moisés ainda estava no auge de suas capacidades físicas e mentais, pronto para cumprir os desígnios de Deus com zelo e determinação. Sua morte marca não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova fase na história do povo de Israel. O legado deixado por Moisés perdura até os dias atuais, inspirando gerações futuras a seguirem os caminhos da fé e da obediência a Deus. Moisés, um líder cuja vida foi marcada por feitos extraordinários e pela condução do povo de Israel através de inúmeras provações, viu-se diante de um momento crucial em Meribá Cades. Ali, diante do povo sedento por água, Moisés recebeu a instrução divina para falar com a rocha e trazer água para o povo. Tomado pela ira e frustração com a murmuração dos israelitas, Moisés desobedeceu às ordens divinas e feriu a rocha com seu cajado. Esse ato de desobediência teve graves consequências para Moisés, pois o impediu de entrar na terra prometida. Apesar de toda a sua dedicação e liderança exemplar ao longo dos anos, esse momento de fraqueza e desobediência selou o destino de Moisés, mostrando que até os maiores líderes estão sujeitos às consequências de seus atos. A lição que fica é a importância da obediência irrestrita aos mandamentos divinos, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores. Moisés subiu o Monte Nebo em um momento de introspecção e reflexão profunda, à medida que seus pés tocavam o solo sagrado da montanha. Ele sentia o peso dos anos e das experiências que moldaram sua jornada. O vento sussurrava antigas profecias e promessas divinas, envolvendo Moisés em um manto de reverência e mistério. Com passos firmes, ele avançava na direção do cume, cada passo ecoando a fidelidade de uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Ao alcançar o topo do Monte Nebo, Moisés contemplou a terra prometida estendendo-se diante de seus olhos cansados. O sol poente pintava o horizonte com tons dourados, iluminando a terra que fluía leite e mel. Em um momento de comunhão silenciosa com Deus, Moisés entregou seu coração ao Criador, aceitando seus desígnios com humildade e gratidão. Ali, no topo do Monte Nebo, entre o céu e a terra, Moisés encontrou paz e plenitude espiritual antes de sua jornada final rumo à eternidade. Após contemplar a terra prometida do topo do Monte Nebo, Moisés sentiu um chamado interior, uma voz suave que ecoava em seu coração. Era o Senhor que o chamava para um último momento de comunhão antes de sua partida. Moisés ajoelhou-se diante da presença divina, sentindo a paz e a serenidade inundarem sua alma em um gesto de entrega e submissão. Moisés entregou seu espírito ao Senhor, aceitando com humildade o destino que lhe aguardava. O Criador envolveu Moisés em seus braços misericordiosos e o conduziu suavemente para a eternidade. Assim, Moisés partiu deste mundo em paz e harmonia, deixando para trás um legado de fé e obediência que ecoaria através dos séculos. Miguel, o arcanjo, é conhecido nas Escrituras como um dos principais guerreiros celestiais que lideram as hostes angelicais contra as forças das trevas. Sua presença é descrita como imponente e poderosa, irradiando uma aura de justiça e proteção. Nos momentos de conflito espiritual, Miguel se destaca pela coragem e determinação em enfrentar as forças malignas que ameaçam a ordem divina. Sua espada flamejante brilha com a luz da verdade e da retidão.
cortando através das sombras do engano e da mentira. Como arcanjo, Miguel é o defensor dos justos e oponente dos ímpios, sempre pronto para intervir em defesa daqueles que clamam pelo auxílio divino. Sua lealdade inabalável ao Senhor e sua fidelidade aos princípios divinos fazem dele um exemplo de devoção e serviço celestial. Nas batalhas espirituais descritas nas Escrituras, Miguel emerge como o líder supremo das hostes angelicais, liderando os exércitos celestiais na guerra contra as forças do mal. Sua presença inspira confiança nos corações dos fiéis e temidos nos corações dos ímpios, pois ele é o guardião vigilante da justiça divina e da ordem cósmica. Miguel, o arcanjo, personifica a coragem e a lealdade na batalha contra as forças do mal. Sua presença imponente e sua espada flamejante são símbolos da justiça divina que ele representa. Nas Escrituras, Miguel é descrito como o líder supremo das hostes angelicais, um guerreiro destemido que enfrenta os inimigos espirituais com determinação e poder. Sua submissão à autoridade divina é um exemplo de humildade e fidelidade, mostrando que mesmo os seres celestiais mais poderosos reconhecem a soberania de Deus. Ao se curvar diante do Senhor, Miguel revela a verdadeira essência da força. Não está na arrogância ou na rebeldia, mas sim na submissão amorosa ao Criador em um mundo marcado por conflitos e desafios espirituais. Miguel nos lembra da importância de confiar na proteção e na orientação divina. Sua figura inspiradora nos encoraja a enfrentar as batalhas da vida com coragem e fé, sabendo que, assim como Miguel lutou pelos desígnios celestiais, também podemos contar com o auxílio divino em nossas próprias jornadas. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se agora e ative as notificações para mais revelações. Deus tem uma palavra poderosa para você. E essa oração pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Feche os olhos, abra o seu coração e receba essa bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência, reconhecendo o Teu poder e a Tua soberania sobre todas as coisas. Hoje queremos refletir sobre a misteriosa passagem bíblica que menciona a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Sabemos, Senhor, que essa batalha espiritual revela a importância do Teu plano redentor e a luta constante entre o bem e o mal. Pai, assim como o diabo tentou se opor aos Teus propósitos, ele ainda hoje busca destruir, roubar e matar, mas nós declaramos, em nome de Jesus, que ele já foi derrotado na cruz. A Tua palavra nos ensina que o diabo é um inimigo vencido e que a vitória é nossa através do sangue de Cristo. Rejeitamos toda influência maligna sobre as nossas vidas, famílias e ministérios e nos revestimos da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do inimigo. Pedimos, ó Deus, que nos ajudes a discernir as batalhas espirituais que travamos diariamente, que não sejamos ignorantes quanto às estratégias do inimigo, mas que, cheios do Teu poder, possamos resistir firmes na fé. Que a Tua palavra seja a nossa espada e a oração, a nossa arma poderosa contra as forças das trevas. Agradecemos, Pai, porque em Cristo temos a vitória garantida. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que o diabo não tenha nenhuma autoridade sobre nós. Confessamos que Jesus é o Senhor de nossas vidas e que Ele já triunfou sobre todo o mal. Em nome de Jesus, agradeço por assistir esta aventura conosco. Comente qual mistério gostaria que explorássemos a seguir. Te espero para a próxima oração.